Muito bem, bora lá para mais uma questão? Essa questão é uma questão da PUC do Paraná, da Faculdade de Medicina, e a última a gente vai completar a prova de 2023, as duas provas do começo e do meio do ano. Essa questão trata a respeito do efeito Doppler. E diferentemente de outras questões que a gente já fez no canal, a gente vai fazer cálculos dessa vez, porque as outras duas ou três questões que a gente tem no canal eram apenas teóricas. O conteúdo do vídeo vai tratar a respeito, primeiro, da leitura e interpretação do enunciado, como que a gente sabe que é efeito Doppler, o resumo sobre o efeito Doppler, que a gente vai colocar inclusive a fórmula e como a gente utilizar essa fórmula. A gente vai fazer o levantamento dos dados que ele deu no exercício. A gente vai fazer todas as interpretações necessárias para a gente fazer os cálculos. E por fim, a gente vai fazer efetivamente esses cálculos. Então vamos lá ver o que essa questão diz para a gente. Diversos animais, como morcegos, baleias e golfinhos, utilizam-se da chamada ecolocalização. O animal emite uma onda sonora que, após ser refletida no obstáculo, que pode ser uma presa, por exemplo, retorna e é captada novamente por ele. Com base no intervalo de tempo entre emissão e recepção, bem como na frequência da onda sonora captada pelo animal, que pode ser diferente da que foi emitida. Ele pode obter informações acerca da distância e da velocidade do obstáculo. Considere um golfinho que se aproxima diretamente com velocidade constante de uma montanha submarina. Quando está a 1.500 metros da montanha, o golfinho emite um estalido, de frequência 100 kHz, e comprimento de onda 15 mm na água, e continua a deslocar-se com a mesma velocidade. A respeito do descrito, é correto afirmar: eu até grifei aí de amarelinho. Com base no intervalo de tempo entre emissão e recepção, bem como na frequência da onda sonora captada pelo animal, que pode ser diferente da que foi emitida. Isso aí é efeito Doppler. O que ele está dizendo para você? Que o que ele escuta é diferente do que ele emitiu. Ou seja, no caso, o som pode ser mais grave ou mais agudo do som que ele fez, porque ele está aproximando ou se afastando de um obstáculo. Olha só, qual que é a definição, então, de efeito Doppler? É a percepção de uma frequência diferente da que foi emitida. Um observador que ouve uma sirene ou ouve o som de um carro que se aproxima diferente do som que o próprio motor gera. Isso é efeito Doppler. É fácil de você entender. Quando você assiste uma corrida de Fórmula 1 ou uma corrida de carros, o que você escuta quando o carro se aproxima e se afasta da câmera? Antes, quando ele está se aproximando, ele ouve sons agudos de alta frequência, e quando ele se afasta, ele ouve sons graves de baixa frequência. É isso. Então, num exemplo aqui para a gente conseguir enxergar, o carro de Fórmula 1, ele está se movimentando para a direita, você tem as ondas sonoras geradas pelo motor que se concentram, elas não são concêntricas, elas se concentram no sentido do movimento do automóvel. E o observador que ouve o carro se aproximando vai ouvir frequências mais agudas, sons de frequências mais altas. E para o observador que ouve o carro se afastando, ele vai ouvir sons mais graves, frequências mais baixas do que a frequência e o som gerado pelo motor do carro. Bom, e para a gente fazer cálculos, a gente sempre tem que fazer a orientação da trajetória. Você vai entender por quê. E eu sempre oriento a trajetória do observador para a fonte. Então, se eu estivesse estudando o observador 1, como que seria a orientação da minha trajetória? Para a esquerda, do observador para a fonte, certo? E se eu estivesse estudando o observador 2, seria para a direita, do observador 2 para a fonte. A fórmula, então, é essa daqui que está aqui embaixo. A frequência percebida é igual à frequência real, a gerada, vezes a velocidade da onda no meio, mais ou menos a velocidade do observador. Essa velocidade do observador vai depender se ela vai ficar positiva ou negativa, se ela está a favor ou contra a orientação da trajetória. Embaixo vai ser a velocidade do som no meio, mais ou menos
a velocidade da fonte, que vai ser positiva ou negativa, dependendo da orientação da trajetória, se ele está a favor ou contra a trajetória. Agora vamos ver como que fica a aplicação dessas informações nas situações descritas no enunciado. Olha só, primeira coisa que eu fiz, coloquei os dados, a velocidade do golfinho chamei de U, a velocidade do som na água chamei de V, a distância é de 1.500 metros, a frequência real chamei de FR e a frequência percebida chamei de F2. Como é que a gente tem que orientar aqui? E eu estou pegando aqui só a situação da volta. Olha só o que vai acontecer. A fonte é a montanha, porque a onda chegou na montanha e foi refletida, tá certo? Agora então ela está vindo a partir da montanha. Quem vai receber o som é o golfinho que vai ouvir, então ele é o observador. E se eu tenho que orientar do observador para a montanha, então vai ficar da esquerda para a direita positivo. Beleza? Ficou claro? Olha só, eu não vou repetir esse raciocínio novamente agora para fazer os cálculos. Eu simplesmente vou substituir na fórmula. Tá feito? Vamos lá então para ver como é que fica? Olha só, eu tenho minha fórmula aqui embaixo então escrita e eu vou escrevê-la aqui substituindo o que eu possuo. Tá combinado? Então vai ficar assim, ó. A frequência percebida, que é o F2, vai ser igual, então, à frequência real, que multiplica a velocidade do som na água mais ou menos a velocidade do observador. Então, quem é o observador? É o golfinho. E a velocidade dele vale U. Está a favor da trajetória? Está. Então, vai ficar positiva. Tudo isso dividido pela velocidade do som na água mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte é a montanha. Então, a velocidade dela é 0. Então eu vou escrever isso novamente. Vamos fazer uma análise? Eu tenho que comparar, porque eu preciso saber se F1 vai ser, que é a percebida, vai ser maior ou menor que FR. FR é a frequência real, a que foi criada pelo golfinho, tá certo? Gerada pelo golfinho. Se eu tenho essa divisão aqui, olha essa divisão vai ser maior ou menor que U? Presta atenção, V mais U não é um número maior que V? Então, quando eu fizer essa divisão, isso aqui vai ser um número maior que 1. Vamos escrever isso? V mais U dividido por V, isso é maior que 1. Professor, mas para que você está escrevendo isso? Ora, porque qualquer número multiplicado por um número maior que 1 aumenta, o resultado é maior. Então, isso significa que F1 é maior que a frequência R. Conseguiu enxergar isso? Então, o golfinho vai ouvir um som agudo. Bom, então agora a gente precisa calcular qual que vai ser o tempo, se vai ser maior ou menor do que 2 segundos. Eu sei que o golfinho se move com velocidade constante, então a gente tem movimento uniforme. No movimento uniforme, eu posso utilizar a fórmula V é igual a ΔS sobre ΔT. Não posso? Qual será o meu ΔS? ΔS vai ser a distância da ida mais a distância da volta. Não é isso? Então, meu ΔS será igual a 1.500 mais 1.500. ΔS total, então, será 3.000 metros. Utilizando a equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade da onda, vai ser igual o comprimento da onda vezes a frequência, é o famoso você lambe facas? Piadinha horrorosa, né? Mas é um jeito bacana de se guardar. A velocidade é o que eu quero. O comprimento de onda, ele me deu. Ele falou que vale 15 milímetros, e 15 milímetros é 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Eu tenho que transformar para metros para substituir nessa fórmula. A frequência, ele disse que é de 100 kHz. Quilo, ele vale 10 a terceira, é 1.000, vezes 100, dá 10 elevado a quinta, que é 100.000. Então, a velocidade vai ser 15. Quanto vale 10 elevado a menos 3 vezes 10 à quinta? 10 ao quadrado. Eu tenho que subtrair os expoentes. Então, a minha velocidade será igual a 15 vezes 10 ao quadrado, 1.500 metros por segundo. Se eu tenho a velocidade e tenho o ΔS, é só voltar para a fórmula de velocidade média. Então, vai ficar a velocidade, que é 1.500, é igual ao ΔS, que é 3.000, dividido por ΔT. Então, o ΔT será igual a 3.000
dividido por 1.500. Então, meu ΔT vai ser 2 segundos. Você pode perguntar assim, professor, mas essa conta que você fez foi como se ele tivesse parado. Sim, como se ele tivesse parado. Ele gastará 2 segundos se ele tivesse parado e ele emitido o som gastava para ir e voltar. Só que a distância que ele vai percorrer é menor, porque como ele está aproximando da montanha, a distância vai diminuir. Isso significa que o tempo que será gasto, ele vai ser menor do que o ΔT que eu calculei. Ou seja, o tempo vai ser menor que 2 segundos. Então agora a gente pode olhar nas alternativas e ver em qual alternativa se encaixa. A alternativa que ele se encaixa é a letra E. Olha o que ela fala. A frequência da onda sonora captada pelo golfinho após ser refletida no obstáculo é maior do que 100 kHz. Verdade. E o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da onda é menor do que 2 segundos. Verdade também. Então é a letra E. Você pode se perguntar assim, professor, mas eu não tenho tempo para fazer essas contas todas. E é óbvio também que quando eu resolvo a questão, eu resolvo como se ela fosse uma questão aberta, que se caísse na prova para você, você conseguiria resolver. Tá feito? Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Pessoal, aqui estão alguns links. Esses links que eu estou deixando aqui, vou deixar na descrição do vídeo, são das slides das questões resolvidas, tá feito? Lá não está completo. Eu ainda preciso passar vários slides para lá. Se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Combinado? Olha só, essa era a questão que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.